Feche os olhos, respire lentamente. Hoje, você vai conhecer uma história que atravessa gerações. A história de um jovem sonhador, traído pelos irmãos, esquecido por um tempo e depois exaltado por Deus. A história de Yosef, filho de Yaakov, José, o justo. José tinha apenas 17 anos quando começou a ter sonhos. Sonhos enviados por Elohim. No primeiro, ele e seus irmãos estavam no campo, amarrando feixes de trigo. De repente, o feixe de José se ergueu e ficou de pé, enquanto os feixes dos irmãos se curvavam ao dele. Eles se indignaram. Acaso reinará sobre nós? Mas José não parou por aí. Pouco tempo depois, sonhou novamente. O sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante dele. Desta vez, até Jacob o repreendeu. Por acaso sua mãe e eu, e teus irmãos, viremos a nos curvar diante de ti? Mas o texto nos diz: Jacob guardou o assunto em seu coração. Ele sabia que sonhos vindos de Deus têm propósito. Certo dia, Jacob enviou José para checar seus irmãos, que estavam com os rebanhos perto de Siquém. Ele caminhou sozinho pelos campos, inocente, com sua túnica de linho colorido balançando ao vento. Quando seus irmãos o viram de longe, o ódio falou mais alto. Disseram: Lá vem o sonhador, vamos matá-lo e lançar seu corpo numa cova. Diremos que uma fera o devorou. Mas Ruben, o mais velho, tentou salvá-lo. Não derramemos sangue. Joguem-no numa cisterna, mas não o toquem. José chegou, com sorriso no rosto. Eles o agarraram, arrancaram sua túnica e o jogaram numa cisterna vazia, sem água. Mais tarde, passaram mercadores ismaelitas. Judá sugeriu: Que ganharemos se o matarmos? Vendamo-lo. Ele é nosso irmão, afinal. E assim, por 20 moedas de prata, José foi vendido como escravo, levado ao Egito. E seus irmãos mergulharam a túnica em sangue de cabra e levaram a Jacob, dizendo: Achamos isto, veja se é a túnica de seu filho. Jacob rasgou suas vestes, cobriu-se de luto e chorou por muitos dias, dizendo: Descerei à sepultura por meu filho em pranto. No Egito, José foi vendido a Potifar, um oficial de Faraó e chefe da guarda. Deus estava com ele. Tudo que José tocava prosperava. Logo, Potifar confiou-lhe toda a casa. Mas José era belo, e a esposa de Potifar o desejava. Dia após dia, ela insistia. Mas José, temente a Deus, recusava. Como poderia eu pecar contra meu senhor e contra Elohim? Um dia, ela o agarrou pela túnica. José fugiu, mas sua túnica ficou em suas mãos. Irritada, ela gritou. Acusou José falsamente. Potifar, embora soubesse da inocência, lançou-o na prisão. Mesmo preso injustamente, José manteve sua fé. Na prisão, o carcereiro viu que ele era diferente e confiou-lhe a administração dos outros prisioneiros. Lá, José conheceu 2 servos do faraó, o copeiro e o padeiro. Ambos tiveram sonhos na mesma noite. José disse: A interpretação dos sonhos pertence a Elohim. Contem-me. O copeiro contou. Viu uma videira com 3 ramos. Floresceu e espremia as uvas no copo do faraó. José interpretou: Em 3 dias serás restaurado. O padeiro contou seu sonho. 3 cestos sob minha cabeça, e pássaros comiam do cesto superior. José respondeu: Em 3 dias serás executado. E assim aconteceu. José disse ao copeiro: Quando fores restituído, lembra-te de mim. Mas o copeiro esqueceu-se de José. 2 anos depois, Faraó teve sonhos perturbadores. 7 vacas gordas saíam do Nilo, seguidas por 7 vacas magras que as devoravam. Depois, 7 espigas cheias e belas, devoradas por 7 espigas secas. Ninguém conseguia interpretar. Então o copeiro lembrou-se de José. Há um hebreu na prisão que interpreta sonhos. José foi chamado. Se barbeou, trocou de roupa e se apresentou diante do rei. Não está em mim, disse José, mas Elohim dará a resposta. Ele explicou: As 7 vacas espigas são 7 anos. Haverá 7 anos de fartura, seguidos por 7 anos de fome severa. Escolha um homem sábio para armazenar comida durante a fartura, e o Egito sobreviverá. Faraó ficou impressionado. Há alguém com o Espírito de Deus como este homem?
e nomeou José governador do Egito, segundo em autoridade apenas ao próprio faraó. Os anos de fartura vieram. José armazenou grãos em cada cidade. E então, a fome, inclusive em Canaã. E Jacó enviou seus filhos ao Egito para comprar grãos. Eles se curvaram diante de José, sem reconhecê-lo. Ele, porém, os reconheceu. Lembrou-se dos sonhos e testou-os para ver se haviam mudado. Exigiu que trouxessem Benjamim, o irmão mais novo. Depois, colocou seu cálice na sacola de Benjamim e fingiu que ele havia roubado. Quando Judá se ofereceu para ficar no lugar de Benjamim, José viu que o coração deles havia mudado. José não pôde mais conter-se. Mandou todos saírem da sala. Chorando em voz alta, disse: Eu sou José. Meu pai ainda vive? Os irmãos ficaram atônitos. Mas José os acalmou. Não se preocupem. Não foram vocês que me enviaram aqui, mas Elohim, para salvar vidas. Mandou buscar Jacó, e toda a família desceu ao Egito, 70 pessoas ao todo. José os instalou na terra de Goshen, onde prosperaram. Jacó, já idoso, abençoou seus filhos antes de morrer. Cada bênção refletia o caráter e o destino de cada tribo de Israel. Ele morreu em paz e foi sepultado na caverna de Macela, junto a Abraão e Isaque. Depois da morte de Jacó, os irmãos temeram que José se vingasse. Mas ele disse: Não temam, eu o sustentarei, a vocês e seus filhos. José viveu 110 anos, e antes de morrer, disse: Deus certamente vos visitará, e vos fará subir desta terra para a terra prometida a Abraão, Isaque e Jacó, e pediu que levassem seus ossos quando deixassem o Egito. E assim termina a jornada de José, o justo, do poço à prisão, da prisão ao trono. Sempre fiel, sempre confiante, porque quem anda com Deus nunca está só. Boa noite.